Já de volta e convido você de casa a tomarmos um cafezinho. E quando eu falo em cafezinho, quando eu falo em café por aqui, você já sabe que eu estou falando do Café Riachuelo, né? Caso você não conheça, faça isso o quanto antes, viu? O café tem que ser Riachuelo, porque é o puro café com grãos especiais e selecionados do sul de Minas Gerais e também da região do Cerrado Mineiro. Gente, é um café 100% arábica. Ele é torrado e moído artesanalmente. Isso faz toda a diferença no sabor, no aroma. Então você, minha amiga, você, meu amigo, vai às compras, não deixe de levar o café Riachuelo com o verdadeiro gostinho da roça direto para sua casa, viu? E esse café tem muita tradição, gente. Há 57 anos fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, Círia, onde eu posso encontrar, então, o café moído na hora, com aquele gostinho, aquele cheirinho gostoso, né? Você vai encontrar no final da Avenida Paraná, bem na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis. Fica no centro de Belo Horizonte, um ponto de referência é a antiga Praça 1º de Maio. Fica ali, né, na antiga Praça 1º de Maio, próximo ao Mercado Central. Quer saber mais sobre o Café Riachuelo? Ligue agora mesmo, porque tem uma equipe preparada, pronta para lhe atender, né, e lhe dar todas as informações. O telefone aparece na sua telinha, é o 3212-7993. Café Riachuelo, você já sabe, né? É o ponto alto em café. E o nosso assunto agora é direito de família, pensão alimentícia. Pois é, quando os casais se separam e têm filhos, a separação acaba acarretando, tanto para o homem quanto para a mulher, responsabilidades que devem ser assumidas e discutidas, né? E uma delas é o valor da pensão alimentícia, gente. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Mas e aí, o que é pensão alimentícia? Ela é definida judicialmente? Deve ser paga todo mês para o alimentado? Então, vamos esclarecer essas dúvidas e outras tantas, né? Com a advogada especialista em direito de família, a Sofia Rabelo. Bom dia, Sofia. Bem-vinda. Bom dia. Então, Sofia, a gente fala tanto no dia a dia, né, de pensão alimentícia, mas na prática, o que significa, o que é essa pensão alimentícia? Pensão alimentícia ou alimentos é todo o auxílio material que é prestado para alguém que precisa para sua sobrevivência, ou seja, tem um conceito amplíssimo no direito de família, alcança a alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, eu costumo dizer cultura e arte, como diriam os titãs. Uhum. É toda a necessidade de alguém para sobreviver. Tudo isso constitui a pensão alimentícia, então? Pensão alimentícia alcança todas as despesas, os gastos que gerem uma prestação alimentar. Sofia, quem tem direito a essa pensão? Quais as pessoas? Os alimentos, eles são prestados no âmbito familiar. Uhum. Então, nós temos os menores de 0 a 18 anos que estão protegidos pela função do poder familiar. Então, de 0 a 18 anos, todos esses menores de idade dependem de um auxílio material, Sim. de um sustento. Uhum. Então, na verdade, os alimentos, eles decorrem de uma necessidade de sustento material. Por isso que alcança todas essas despesas. Além disso, na maioridade, podem os filhos continuarem a receber porque alcançam a capacidade para os atos da vida civil, mas não necessariamente alcançam uma capacidade econômica. Então, suponhamos que nós temos um maior de idade, mas que esteja cursando uma faculdade e aos 25 anos completa essa faculdade. É muito comum que os alimentos se estendam nessa situação ou algumas vezes até posteriormente a uma graduação. Depende muito do contexto econômico familiar. Uhum. Depende de cada família, então? Depende, de cada situação, sim, né? cada condição econômica, social, padrão de vida, possibilidade de recebimento, a necessidade. Os alimentos, eles são baseados na proporcionalidade. Apesar de ser muito conhecida a necessidade, possibilidade, a necessidade daquele que pede e a possibilidade de quem arca, há que se ter uma proporcionalidade em relação
ao quanto dos alimentos, ao valor dos alimentos. E voltando, ainda podem receber alimentos qualquer pessoa que precisar de auxílio material. Em caso dos filhos, tem a proteção do poder familiar, que pode ser perdurado dependendo da necessidade. Sim. Além disso, ascendentes, pais, avós que eventualmente têm alguma necessidade, podem os filhos terem que arcar com alimentos para os pais ou para os avós, na mesma lógica dos descendentes. E ainda, ex-cônjuges ou ex-companheiros. Também podem receber. Sim, com base no princípio da solidariedade. Durante o casamento, há o dever de sustento material e imaterial. Esse dever de sustento, com base no princípio da solidariedade, com o fim do casamento ou da união estável, ele é estendido para que possa ser prestada a obrigação alimentar caso o ex-cônjuge ou ex-companheiro tenha essa necessidade. Caso não tenha condições de se manter sozinho. Sim, sim. Uhum. Agora, como que é feito o cálculo desse valor, doutor, do valor dessa pensão? A análise da pensão alimentícia é baseada nas despesas, nos gastos necessários para a sobrevivência digna de uma pessoa. E, em relação ao devedor, é feita também uma análise detalhada da possibilidade financeira desse devedor. E como eu me referi, há uma proporcionalidade nessa situação. Uhum. Não há como se ter um cálculo ou arbitrar alimentos, como muitas vezes é conhecido pelo senso comum, em 30% dos alimentos, considerando o salário de uma pessoa. Suponhamos que um pai tenha um salário receba um salário mínimo e 3 filhos. Se essa fosse a proporção, ele sobreviveria com 10% de um salário mínimo, não é razoável. Agora, imaginemos uma situação sui generis de um grande atleta que receba um salário ou tenha rendimentos estratosféricos. Valor alto. Não é razoável que se tenha essa mesma proporção. Então, é identificado no caso concreto, a partir daquela situação. É analisado individualmente. Sim. Doutora, e no caso da guarda compartilhada de crianças, como que fica essa questão do pagamento? Não altera em nada os alimentos. A guarda não altera a prestação alimentícia. Pelo seguinte, a guarda compartilhada é um chamamento dos pais à responsabilização dos filhos. Então, os pais, independente de terem sido casados, vivido qualquer relacionamento, eles têm dever de responsabilização, educação e criação dos filhos. Mas os filhos têm a residência, o domicílio fixado com um dos pais. E isso não inibe a participação do outro no cotidiano da criança ou do adolescente. No entanto, o sustento material não altera. Não influi em nada. Não, porque um dos pais será o administrador dessas despesas do filho. Ou seja, o que muitas vezes se tem é um equívoco em relação à guarda compartilhada. Às vezes as pessoas não entendendo como uma alternação de guarda, como se o filho ficasse ora na casa do pai, ora na casa da mãe. Isso não é guarda compartilhada. E não é benéfico para a criança. Para a criança, tem que pensar nisso também, né? Tem uma pergunta aqui, doutora, a Juliana Borges, lá do Castelo. Um abraço para você, Juliana. Ela quer saber se pode pedir pensão antes do filho nascer, quando ainda está grávida. Sim, sim. Há possibilidade de pedido para o nascituro, como era chamado, e depois nós tivemos a lei dos alimentos gravídicos.
Por que isso? Porque na gestação há necessidades de gastos específicos, tais como exames, enxoval, vacinas, etc. Tudo isso pode ser requerido judicialmente ou não, porque os alimentos podem ser pagos voluntariamente. Suponhamos que aí na pergunta da Juliana, ela tenha um bom relacionamento com o pai do bebê, e que ele arque com despesas ao longo da gestação. É possível sim, então. Agora eu queria falar um pouco das punições previstas, doutora, para quem não paga a pensão em dia. São muitas. Olha, o que nós temos em relação à cobrança de alimentos são ações de execução de alimentos, as tão famosas ações de execução de alimentos. Dentre elas, nós temos a restrição de liberdade. O não pagamento da pensão pode ser desdobrado em uma punição de prisão de 30 a 60 dias. Isso acontece a partir da interposição de uma demanda judicial, cobrando a partir dos 3 últimos meses e futuros, não pagando ou não justificando, o devedor pode ser preso. Em uma outra forma de procedimento judicial, podem ser penhorados bens, bloqueado patrimônio, pode ser inscrito o nome do devedor nos órgãos de restrição de crédito e dentre outras limitações. Sim, tudo para garantir os direitos aí da pessoa, no caso, de ser beneficiada. Na verdade, a restrição de liberdade, que seria a única possibilidade de uma prisão na esfera civil, ela vem como uma forma de comprometimento daquele devedor que muitas vezes não paga porque não quer. Obviamente que nós temos um contexto no Brasil de muita dificuldade econômica, mas existem devedores que não pagam porque não querem. Não querem mesmo, né? Isso nós temos como divulgação na mídia com muita frequência. Ouve muito falar sobre isso mesmo. Doutora Sofia Rabelo, muito obrigada pela vinda e um bom dia, viu? Eu que agradeço. Bom dia. E você aí de casa, fique conosco. Voltamos já, daqui a pouquinho tem a reflexão de Dom Valmor.